Olá, sou a Gabriela, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana de Santa Maria, UFN, e vou apresentar a série Cidade Narrada, que é constituída por 4 episódios. Esta série se trata de uma prática extensionista em tempos de pandemia da disciplina Seminário Integrador 4, que é composta por estudantes de todas as licenciaturas da UFN. O objetivo da série é conhecer e dar visibilidade aos espaços e movimentos de educação não formal em contextos urbanos, como a Gari e a Vila Belga, respeitando o distanciamento social requerido em tempos de pandemia. E dando continuidade à série, o episódio atual se chama As Vozes da Beira dos Trilhos e é o 3º episódio que é apresentado pela acadêmica Josileia do curso de Pedagogia. Tudo bem contigo, Josileia? Sim, tudo bem comigo, Gabriela. Então, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Josileia Scherer e eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana. No programa de hoje falaremos sobre a Gari, um pouco de sua história a partir da participação do nosso entrevistado e conheceremos suas vivências e o cotidiano destas pessoas que residem na ocupação da Gari. Para localizar o nosso ouvinte, a Gari é considerada inesquecível e memorável por muitos, por seu estimável valor histórico e cultural, que nos remete a um passado de muito progresso econômico em Santa Maria. A ocupação, em particular, difere das demais por causa do nível de construção das casas, por ficarem nos fundos de um prédio histórico e em uma área considerada nobre. O terreno, atualmente, pertence à Prefeitura Municipal de Santa Maria. Essa ocupação irregular teve início em meados dos anos 2000. No começo, a infraestrutura do local era precária, mas no decorrer dos anos de existência, recebeu algumas melhorias. Por enquanto, não existe nenhum processo para remover as famílias que vivem na ocupação. Os moradores não podem ser retirados de lá, sem que antes a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, encontre uma alternativa para essas famílias. No ano de 1996, o município foi abalado pelo anúncio da desativação, resultado da privatização da rede ferroviária, que se iniciou no início da década de 90. A Gari sofreu abandono e descaso por parte da empresa que adquiriu este imóvel, e sucessivamente acabou sendo alvo de vários incêndios criminosos. Em 2007, um projeto da Caixa deu início à reforma do local. Desde então, a estação vem sendo aproveitada como espaço cultural e faz parte de um projeto de revitalização de todo o patrimônio arquitetônico que se relaciona com a memória ferroviária do local. O maior entroncamento ferroviário do centro do estado teve seu apogeu entre 1910 e 1950. Nesta época, a maioria dos trens passava por Santa Maria. A cidade estava ligada a São Paulo desde o início da década de 20. Adentraremos a ocupação da Gari a fim de conhecermos mais sobre o seu início, os moradores e sabermos mais sobre a infraestrutura e as melhorias. Para enriquecer o nosso episódio, traremos à baila a fala de um morador. Apresento-lhes o David, que se apresentará e iniciará a sua fala na sequência. Desde já, te agradeço pela participação, David. Olá, meu nome é David Borges, eu sou morador da ocupação da Gari. Eu resido nessa ocupação desde 2003. Atualmente estou com 40 anos, há 21 sou eletricista e estou graduando em Pedagogia na Universidade Franciscana, a UFN. Falar sobre moradia para mim é algo muito significativo. As pessoas, quando estão retornando dos seus trabalhos, da escola, de um amigo, de um passeio, de uma corrida, usam aquela velha frase: estou indo para casa. Para mim, o ir para casa é sempre uma incerteza. Porque quando tu mora numa ocupação, esse ir para casa é incerto, porque a casa não te pertence. Tu não tem uma escritura, tu não tem uma infraestrutura, então aquilo ainda não é teu, aquilo não pertence a ti, não de uma forma capitalista ou uma forma que agrega bens materiais. Eu estou falando de voltar para casa, a casa como segurança, a casa como alicerce. As pessoas dizem que o alicerce de uma família é o amor. Eu concordo plenamente.
mas também tem alicerces materiais. Alicerces que vão te dar essas condições, né? Que vão te dar tranquilidade. Então, para mim, moradia é incerteza. É incerteza de até quando eu vou estar aqui. Até quando vou me permitir ficar aqui. Para onde eu vou? Qual o dia que vai chegar que vai ser legalizado ou não? Então, essa torcida pela legalização, pela busca da escritura, é isso. É poder dizer, como os outros dizem, estou indo para casa, estou indo para minha família, estou indo para o meu descanso, merecido, após um trabalho, após um estudo, após uma diversão, após de estar com os amigos. Então, o que eu busco hoje como moradia é poder dizer, com todos os meus pulmões, estou indo para casa. É isso que eu espero, é isso que eu desejo. A infraestrutura e serviços urbanos aqui da Gare varia de acordo com a época, né? No início a gente não tinha nada, nem água, nem luz, nem esgoto, nem coleta de lixo, nada, zero. Né? A única... Sempre existiu a pressão para nos tirarem daqui e o meio pelo qual eles achavam era não nos dando nenhuma infraestrutura. Mas conforme o tempo foi passando, sob uma medida judicial, nós conseguimos a água. 4 anos após a ocupação. E de lá para cá nós temos água. O esgoto não temos. Cada um tem um poço negro, né? Quem conhece que sabe que é um poço negro, que é cavar um buraco na terra e botar um cano e quando enche, tu muda o poço negro para outra parte do pátio. E assim vai, assim vai. Contaminando, né? E não se sabe, o futuro dirá o que pode acontecer, né? Eu particularmente achei uma rede de esgoto antiga que tinha que passar pela Gare aqui, passar perto do meu terreno, e onde eu coloquei o meu esgoto, que vai até o Cadeno, né? Quer dizer, acho que vai, que é uma rede que tinha antiga da estação. Coleta de lixo, no início a gente não tinha. Por muito tempo era muito lixareiro na rua. Muitos vizinhos não tinham consciência, tinham preguiça mesmo de levar até uma rua mais próxima, onde tivesse uma lixeira, não, eles deixavam na rua, os cachorros viravam. Um dia se reunimos e o pessoal falou, isso aí não é bom para nós, para nossa imagem, a imagem como moradores, né? Se a gente quer mostrar que quer cuidar desse lugar, que quer ter esse lugar como lar, a gente tinha que buscar melhorar também nossos hábitos, né? Os hábitos das pessoas. Aí se teve uma conversa muito forte sobre isso e as pessoas começaram a levar o lixo e quem não levava a gente levava para eles, basicamente. Hoje nós temos lixo, né? Só não me recordo a data quando começou. Segunda, quarta e sexta, bem regular. O pessoal vem aqui, o pessoal da coleta o lixo com toda a vontade, são muito bem tratados por eles, assim, dessa forma, né? Muito bem atendido a palavra. Desculpa me enrolar nesse ponto, mas muito bem atendido pelo pessoal que faz a coleta de lixo. Nunca falham. Segunda, quarta e sexta estão aqui, levam mesmo, as ruas estão sempre limpas, graças a Deus. Transporte coletivo, não tem como fazer uma linha de ônibus para a Gare, né? Como eu não teria como fazer, porque a Gare já está no centro. Então nós temos a Rua 7, que passa nós temos a Rio Branco, né? Que vai de encontro até a Borges do Canto e a Marechal, onde nós temos ônibus da região que passa, e esses ônibus vão para o centro, né? E outro vai até o Maneco e pega o ônibus. Então, ônibus, nós temos transporte perto. Esse nós temos transporte, essa região sempre teve. Energia. A energia elétrica já é um caso bem à parte, porque a energia elétrica nunca foi nos permitida. A questão de energia elétrica é uma problemática, uma das maiores nossa. A questão da energia e a questão também de ter um correio chegar aqui, né? Falar da energia elétrica, tá? Segundo a prefeitura e a concessionária regente, nós não temos energia elétrica, que precisa, para isso, precisa uma infraestrutura, e essa infraestrutura tem que ser assinada por diversos órgãos e precisa de um engenheiro para fazer
ao levantamento de consumo da região para colocar um transformador e todos os postes. Nós conseguimos um engenheiro na época e ele nos fez esse levantamento, né, esse projeto, e foi mandado para a SSU, mas a SSU na época, né, agora é RGE, e foi transitando, né, entre a prefeitura e voltando para... E um jogou para o outro. Durante todo esse período a gente viveu de gato de luz, né, que de certa forma foi até permitido, né, porque todos os gestores, né, tanto da prefeitura sabiam, a concessionária sabia dos gatos, aí como eles estavam naquele impasse de, a gente não está colocando luz, mas então deixa eles assim. Só que o risco de incêndio era imenso, né, como ainda temos, né. Num determinado momento foi nos permitido ter luz, mas com uma questão só, que eles não colocariam nenhum medidor na frente das nossas casas, que não entraria, eles não colocariam poste de luz, nem transformador, e que a gente teria que colocar um medidor lá na rua onde passa os fios elétricos, que é no caso aqui a Assis Brasil e a Borges do Canto, essas únicas duas ruas, né? Então a pessoa que mora mais no meio da ocupação, né, mais distante está dessas ruas, e consequentemente muito mais cabo para puxar, gasta muito mais energia por causa do consumo dos fios, né, da resistência que tem nos fios. Então ainda a luz, digamos assim, a energia elétrica para mim é precária, porque ela é incompatível com quem diz as normas, né? As normas dizem que tem uma certa distância entre o medidor e a tua casa. E nós temos um medidor com pessoas com 200 metros, 300 metros, 400 metros de distância do medidor. Então todos os postes para trazer esses fios até a nossa casa foram feitos pelos moradores, postes improvisados, né? Então, como eu falei, é uma questão muito precária, essa questão da energia, né? E muito perigosa. Ser bem sincero, para mim, assim, é a parte mais perigosa que eu vejo delas todas. A questão da Gari não ter correio é porque a gente não tem CEP. A gente não pode receber correspondência, cartão do banco. Tu imagina assim, ó, eu tenho que ir lá quando eu vou fazer uma inscrição para um serviço, eu tenho que dar o endereço de um parente. O meu parente que me avisa, chegou carta para ti. Chegou isso para ti. Porque senão, e quando eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, vou pegar um emprego, eu tenho que pedir para esse parente assinar que eu moro lá. Então quer dizer assim, olha só, eu me espanto assim, para as pessoas pode parecer nada, mas o sentimento que eu tenho assim que eu moro num lugar que não existe, uma casa que não tem um CEP, ele não existe. Tu não mora, tu tá invisível, totalmente invisível, tu não tem como comprovar nada. Então, para finalizar essa questão da infraestrutura com vocês, eu deixei esses últimos dois para falar sobre isso, porque são duas coisas bem importantíssimas, como todas as outras, né? A gente não tem, a rua nossa é de chão batido, né? Não tem nenhuma reparo, nem manutenção, né? Então, tudo que é feito aqui é através dos moradores. Políticas sociais aqui na ocupação da Gari nunca teve um olhar, né? Pensando numa política, né? Numa questão social, né? Nunca teve nada, tudo que nós temos em termos de saúde ou educação já existiam, não foram feitas para a região e nem foram voltadas para as pessoas que moram nesse lugar, né? Deixar bem claro no início, porque o que já existia e nada foi criado para nós, né? Agentes de saúde nunca estiveram aqui. Acesso à saúde nós temos, porque já existia no Itararé um posto de saúde, onde nós também consultamos, né? Então esse posto já existia, mas não foi uma criação para a Gari, não foi nem voltada para o pessoal que mora aqui. A gente vai porque é perto, né? E aí é bem atendido, como todo mundo, né? Os médicos nunca nos deixaram de atender porque
mora na Gávea. Até sempre nos viram como pessoas da região, para eles, né? Mesmo sendo, porque nós somos colados com Itararé, com o Perpétuo Socorro, então fomos sempre bem atendidos. Creche nós não temos, só particular. Particular tem bastante, né? Tu passou os trilhos, né? É o centro, né? Então tem muitas creches. A creche mais próxima que temos fica na Vila Schirmer, né? Aqui no Itararé não tem nenhuma creche pública. Isso que eu tô falando é creche pública, tá? Essa educação existe, né? O Maneco, antes da Gávea existir, já existiu o Maneco, já existiu o João Belém, o Xavier, né? O Walter Jobim. E desculpa se eu esqueci algum colégio, né? Mas então a questão da educação, de colégio de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, a região é referência, né? A UFN fica a 5 quadras daqui, né? Nós temos o Maneco também, que eu já tinha dito, mas é uma referência da escola, né? No ensino médio, né? Nós temos o João Belém. Meus filhos estudam nesses colégios, né? Estudaram ou já estudaram. Então a questão da educação aqui é uma região muito boa, mas nada foi criado voltado em questões de políticas para a Gávea, né? Tudo que nós usufruímos é do que já existia. Nada foi criado em questões de políticas sociais voltada com a visão da Gávea, né? Essa visão nunca teve. Cadastro de habitação não existe, né? A gente não é cadastrado, a gente não tem nenhum cadastro, né, com a Secretaria de Habitação. A gente não paga IPTU porque a gente não tem nenhum papel, a gente não tem nada que comprove, né, uma escritura, né, melhor dizendo. A gente não tem escritura. Se eu sair daqui para ir viajar com a minha família, eu tenho que deixar alguém cuidando da casa, porque se eu não deixar alguém, qualquer um pode entrar na casa, né, e ficar morando, porque como tu não tem um papel, um registro, não pertence a ninguém, né? Claro que na justiça pode até ser que devolvam para mim, mas até lá eu vou ter que achar um lugar para morar, porque eu não tenho para chegar para a polícia e provar para o policial, né, que eu moro aqui e tem que retirar as pessoas que invadiram a casa, né? Então essa preocupação é até engraçado, né? A gente mora numa ocupação e a ocupação tem isso. Enquanto não tem escritura, o terreno ali não pertence basicamente a ninguém. Eu moro aqui há 18 anos e não tenho essa garantia que essa casa aqui me pertence ou que o terreno me pertence. Então, basicamente, as políticas sociais são essas, não tem nenhuma voltada para a Gávea, nenhuma, zero. E toda a infraestrutura e todas as políticas sociais que tem referente à saúde e educação já existiam. Bom, pessoal, assim, como eu falei no início lá, eu resido aqui desde 2003, né? Vim para cá com o intuito de sair do aluguel, não tinha condições financeiras de pagar aluguel e me alimentar. Bem isso mesmo, né? Para alguns pode até parecer uma frase forte, né? Mas essa era a realidade. Ou eu pagava aluguel ou eu comia, né? E para poder sair do aluguel, né? Eu fiquei sabendo da ocupação e vim morar aqui. Sonho ainda que essa moradia que se torne mais adequada, né? Que a gente tenha todos os direitos, né? Que políticas públicas possam ser construídas, né? Construídas não, que a política pública já existem, né? Mas que elas possam ser aplicadas aqui, né? Que os direitos, né? A luz elétrica, esgoto, a água, um correio, né? Possa ser nos dado esse direito, né? Nos oferecido, melhor dizendo, né? Esses direitos ao qual que todas as pessoas têm, né? Assim, às vezes o olhar das pessoas pra gente que mora na ocupação, ele é muito difícil, sabe? As pessoas não compreendem, né? O que te levou a chegar nesse momento, a chegar, né? A ter que morar num lugar assim. Como eu falei, alguns dizem que tu é malandro, tu foi morar no centro.
Nenhum momento eu pensei que estava morando no centro, nenhum momento eu só pensei que ia poder usar o dinheiro do aluguel para construir uma casinha para mim, para poder me alimentar melhor, para poder alimentar minha família. Eu estava começando minha família. Quando eu tô dentro da Gari, assim, eu não me sinto incluso na sociedade, eu me sinto morando numa ilha, né? Onde está rodeada de infraestrutura, né? Colégio, saneamento básico, rua asfaltada, iluminação pública, e na Gari não tem nada disso, né? A Gari é bem característico, a Gari é a única nessa região, nesse espaço geográfico, se tu olhar, né? Se tu entrar lá no Google, e olhar, é a única de chão batido, né? De dia, é vista chão batido. E se tu conseguir tirar uma imagem de noite, é a única sombra que há nessa região que não tem um poste de luz, né? É o único lugar que não tem iluminação pública. Então, de dia, o chão batido, e à noite, sem luz. Uma ilha cercada por toda a infraestrutura, né? Que fica ali tão perto, mas tão longe, né? Então, para fechar assim essa fala, eu acho que as pessoas e as políticas deviam ter um olhar diferente para a cidade, tá? A Gari, ela, ao longo do tempo, muitas coisas a gente foi adquirindo, né? Algumas coisas, melhor dizendo, a gente foi adquirindo, outras nem tanto, e outras estão longe ainda, né? Mas além da Gari, né? Quantos lugares em Santa Maria, né? Quantos lugares em outras cidades, né? Quantos bairros em outros estados no nosso país, as pessoas passam por situações iguais ou até piores, né? E qual o olhar da sociedade para isso, né? Como a sociedade reage a isso? Porque tem pessoas aqui, pessoas iguais, nós somos iguais, a gente tem diferença em questões religiosas, políticas e outras, mas não é muito diferente, é só uma casca assim, que não é tão diferente, não. A gente são pessoas iguais, são pessoas que temos amores, anseios, erros, né? Sonhos, a gente sonha, né? Sonha em ter algo melhor, né? Em viver melhor, né? Então, para encerrar, eu gostaria de deixar essa última fala mesmo, que a gente possa, né, olhar para esses espaços, né, olhar para essas regiões e ver e buscar uma integração, porque um asfalto e um chão batido não pode separar as pessoas, né? Uns trilhos não pode separar as pessoas. As pessoas, quando vêm aqui visitar a estação da Gari, elas só olham para a Gari, não olham depois dos trilhos. É como se não existisse. Como se fosse invisível. Às vezes tu passa ali pelos trilhos e as pessoas estão tirando foto, sabe? E tu não vê um bom dia, não vê uma boa tarde, não vê nada, né? Pelo contrário, muitos ainda têm medo, né? Medo do que as pessoas que moram aqui possam fazer. Mas, como eu disse, né? Aqui tem pessoas que têm sonhos como qualquer um. Então, eu sonho, né? Espero e luto para que um dia a ocupação da Gari deixe de se chamar ocupação e passe a se chamar Gari, né? Somente Gari. Que eu posso dizer a Vila Gari, né? Mais uma vez, obrigada, David, pela tua contribuição neste podcast. Assim, em nome dos integrantes da disciplina de Seminário 4, que participaram deste episódio, agradecemos a disponibilidade do convidado em trazer sua contribuição na construção deste conteúdo.
e agradecemos aos ouvintes que nos prestigiam com a sua generosa atenção. Neste momento, passo a palavra para ti, Gabriela, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Josileia e convidados. Então, você gostou do terceiro episódio? Não fique insatisfeito porque acabou, pois no próximo episódio conheceremos mais sobre um dos mais belos projetos de Santa Maria, o BRIC da Vila Belga. Agradecemos a